Podcast Evolucionismo número 102. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, às 23 horas e 24 minutos. Enquanto eu tô bebendo uma água aqui. Hoje é quarta-feira. Daqui a pouquinho vai virar pra quinta-feira, né? Eu nem tava programado gravar essa porra hoje, assim como 90% dos podcasts deste canal. E hoje é um drop, né? Não é o semanal que obrigatoriamente tem que ter 1 hora de duração. Então, pode ser que tenha 20 minutos, 30 minutos. Então, é uma conversa mais solta. Eu resolvi gravar esse daqui hoje porque eu sei que vai ter muita coisa para ser falada no podcast seguinte a esse, que vai ser o podcast de planejamento, não, de plano de ação do ano. E pode ser até que esse já seja, de certa forma, um espaço onde eu já coloque algumas ideias para fora. Mas não obrigatoriamente. Como no próximo, obrigatoriamente eu vou fazer isso. Essa semana eu resolvi fazer com mais ímpeto, ouvir os podcasts. E não sei se você já percebeu, mas você que eu falo é uma das 20 pessoas que corriqueiramente ouvem esse programa aqui. Mas separei os programas, os podcasts, por temporada. Então, esse de hoje vai entrar para a terceira temporada, ou seja, 2026. Começou em 2024, primeira, começou em março, terminou em dezembro. Aí 2025, segunda, por aí vai. E como eu falei, eu pretendo gravar isso daqui até, digamos que eu tenha, daqui a 20 anos, eu vou estar com, deixa eu ver, hoje eu vou fazer 20, eu tenho 27, né? Vou fazer 28 em abril. Daqui a 20 anos, eu vou estar com quase 50. Vou estar gravando isso aqui ainda. Não pretendo parar. E é muito interessante, mas muito interessante, quando se tem ali por volta de 4, 6 meses de intervalo entre a postagem, a gravação e a postagem do programa. E aí eu vou lá e ouço novamente aquilo ali. Me lembra tanta coisa que naquele momento ali é tão marcante, mas que com o passar do tempo se torna tão irrelevante que não chega nem a ser lembrado. Um dos momentos mais marcantes que demonstram isso aí é um evento que teve o ano passado. Eu tava ouvindo aqui um dos podcasts e foi um dos primeiros. Aí eu falo que eu fui para casa dos meus pais, ia ter o aniversário da esposa do meu primo, que naquele momento ali eu dizia que sentia que ele me desprezava, no sentido de que achava que eu era uma merda, de que eu era... Nunca falou isso, né? Mas
demonstra em ações, demonstrava, né? Em ações de que sentia um certo desprezo pela vida que eu levei. E pelo fato de eu ter saído, voltado da loja, por aí vai. Enfim. E aí eu chego lá na casa dos meus pais, por um pouquíssimo tempo eu discuto. E aí naquele momento eu tava muito mais é, muito mais engajado em fazer a minha agência virar, minha pseudo agência. Esse programa de hoje aqui, ele pode ser uma extensão da retrospectiva. Por quê? A realidade é que aquela retrospectiva que eu fiz no dia 31, em que eu gravei minutos antes da virada do ano, isso era umas 8 horas, 7, 8 horas, e que 10 horas eu ia, 9 horas eu ia para casa me arrumar, para 10 horas ir para a praça com R. Foi o que aconteceu. Então foi feito meio, eu nem tava com muito saco para fazer, e segundo foi feito meio com, assim, alguns pontos eu nem lembrei. E outra questão muito relevante é que eu não cheguei a ouvir boa parte dos programas. Ou se eu ouvi, não foi com tanta atenção que deveria ter. Então, alguns pontos que ficaram de fora. Primeiro, eu ter começado o ano não tão bem quanto eu imaginava. Porque no meu pensamento, eu tinha começado o ano com ali já com seus 85 quilos ali já na primeira semana. E não foi não. Eu demorei umas 3 semanas para conseguir engrenar. E aí foi onde eu realmente consegui ter uma evolução sistemática ali, de sair dos 92 e aí descer para os 87, 86. Mantive esse peso, aí depois aconteceu o que aconteceu, né? Que fui chegar em abril com os 80. E aí, naquele período ali, foi onde eu comecei a fazer as caminhadas durante o dia. As caminhadas matinais, e que foram muito boas. E foi onde eu descobri uma matemática que foi o fiel da balança para minha evolução naquele momento. Que foi encontrar uma comida saborosa o suficiente para eu trocar as pizzas, a salgadinho, cachorro quente e o diabo por ela, e ela ser saudável. Ok, alimentação, ok. Número 2, uma dinâmica onde eu faria um exercício, que foi a caminhada matinal. Então, número 2, exercício, ok. E número 3, transformar esse exercício em algo altamente palatável. E que eu esperasse e que eu ansiasse em que chegasse aquele momento. De que maneira? Primeiro, ouvindo podcasts, programas, audiobooks, vídeos que eu baixava e ouvia durante o percurso de 10 quilômetros. Essa foi a primeira etapa. E a segunda etapa foi quando eu comecei a gravar insights que eu tinha ali no momento. E foi onde mais eu ficava, aquilo reforçava o meu pensamento positivo. E eu tenho saudade disso. E outra coisa, eu saía bem cedo, 4h50 da manhã, por aí, 4h30, pegava o amanhecer do sol, o nascer do sol,
e eu ia em direção a parte ali mais da natureza aqui da cidade. E isso era muito bom. O cheiro do mato, o, essa, todo esse contexto era muito bom. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu pretendo fazer? Repetir tudo isso. Eu não quero reinventar a roda. Não há necessidade de reinventar a roda. Porque aquilo ali me satisfaz totalmente. É um exercício que queima uma boa caloria, vai conseguir limpar a minha manhã, porque o atual cenário meu é todos os dias acordar 8h30, aí eu tomo um banho ligeiro e abro a loja 8h40. E já abro meio mufinado. Então, não começo bem o dia. Não começo de maneira nenhuma bem o dia. E o cenário hoje, ontem eu tava com 80, não, eu tava com 96,6. Fiz o jejum ontem. Acordei hoje com 93,5. Eu ia fazer jejum novamente, mas resolvi fazer a dinâmica do salgadinho, que é outra ferramenta que eu usei que dava certo. Eu até tava lembrando. Vários momentos eu tava perdendo peso constantemente, onde num dia só eu comia dois salgadinhos e 2 biscoitos. Claro que isso não é saudável. Isso eu sei que não é saudável. Isso aí era um momento onde, ao invés disso, eu comeria uma pizza, eu faria cachorro quente, eu faria uma grandíssima orgia alimentar, como foi na segunda-feira, onde eu gastei mais de R$100, comi 5 acarajés, comi 2 bolos, daquele lá que eu peço que dá R$30, comi macarrão ao vivo que deu R$30, o acarajé deu 35. Além disso, ainda comprei Josefina para comer com feijão e farinha. Só não comi porque a Josefina tava meio podre. Aquela Josefina que desmancha, que é péssima e tem cheiro de barata. E aí tomei 2 litros de coca, 0, mas foi coca. Comi uma caixa, veja bem, uma caixa de chocolate da Nestlé. Ainda teve mais coisas. Comi 4 amendopãs aquele salgadinho que tem. Aí você prefere isso aí ou você comer 2 salgadinhos daquele micão e 2 bolachas de passatempo? Então, esse aqui já é o primeiro conceito do vídeo, do podcast, que é: sempre busque melhorar o pior. Esse é o primeiro passo, bicho. Esse é o primeiro passo. E eu digo com muita clareza, porque eu já tive muitas vezes em fases boas, em fases claramente boas, e muitas vezes em fases claramente péssimas. E esse balanço entre você sair de uma para outra, geralmente quando você está numa negativa para ir para uma positiva, acontece quando você aceita aquele momento ali e diz: não, eu preciso melhorar o pior. E aí você faz uma interrupção de maneira inteligente. Não faz aquela interrupção de maneira brusca. Mas nunca eu vou fazer isso aqui. Cara, você vai fazer isso aí. Você vai fazer. Eu passei 11 meses sem tomar refrigerante.
E tomei. E depois disso tomei vários e vários dias. E não me arrependo. Mas fiquei também quase um ano sem comer pizza. Quando eu voltei, eu comi quase 15 pizzas em um mês. Então, vale a pena? O 8 ou 80 não vale. Já percebi que não vale. E isso aí não vale só para comida. Isso vale para tudo, para pornografia, para gastos, para bebida, se for seu caso, droga, seja lá o que caralho for. Tem coisas que realmente tem que ser cortadas, né? Que não tem jeito. Como bebida dá para ser cortado. Você não vai ficar bebendo. Você pode também, né? Mas enfim. Porque eu não sei muito o que falar em relação a isso, porque eu não bebo há 10 anos. E nunca gostei. Mas um exemplo de droga mesmo não dá pra você. Não. Daqui a uma semana eu vou dar uma cheirada de pó. Não, não dá. Você vai desfazer tudo que foi feito. Então, tem que ser limpado mesmo. Então, eu ouvindo novamente, e agora com mais atenção, porque eu tava fazendo as descrições dos podcasts, então eu tava ouvindo com mais atenção e anotando o que é que estava sendo dito por mim mesmo naqueles programas. Então eu fiz do da virada, até coloquei as capas, as thumbnails. Eu fiz da virada até o 64, parece. E aí falta muito ainda, sinceramente. Porque tem. Esse já vai ser o 102. Mas. É isso, cara. Então, como eu tava falando, eu ouvindo isso aí, eu me relembrei de muitas coisas que não estavam mais no meu inconsciente aqui. No meu consciente. Estava no inconsciente e não no consciente. E como eu iniciei falando, que foi o fato de que eu comecei o ano não tão bem quanto eu pensava. E depois disso, eu entrei na velocidade de cruzeiro. De que maneira? Entendendo como adaptar aquela realidade, entre aspas, chata e cansativa, porém, que traria resultado para mim, e tornar isso o mais gostoso possível de fazer. Foi onde entrou a comida, que foi o arroz com carne, com ketchup, e às vezes com batata inglesa. E foi a caminhada gravando conteúdo ou ouvindo podcast. E acordando bem cedo. E essa questão de você acordar cedo é muito importante. Não tem jeito. Ela é muito importante. Você consegue fuder ou então dar uma grande guinada no seu dia, nos primeiros momentos ali. A diferença é absurda de você acordar 4h45 e fazer uma caminhada, ou uma corrida, ou academia, ou seja o que caralho for. Ler um pouco ali, 5, 10 páginas e ir trabalhar, do que você acordar 10 minutos antes da hora de você ir trabalhar e chegar lá 10 minutos atrasado. Eu já falei aqui nesse programa que existe um superpoder que você sente quando acorda cedo, principalmente bem cedo, e percebe que as outras pessoas estão atrasadas, que elas estão como se estivesse correndo atrás de você em relação ao início do dia. E isso é muito interessante. Não necessariamente isso vai se transformar em um dia altamente produtivo, porque depois disso já entra a sua maneira de levar o dia.
com tarefas bem definidas, com essas tarefas atreladas a um sistema que vai levar a uma certa meta, a um certo destino que você quer. Então, antes de mais nada, você precisa entender o porquê está fazendo aquilo. E essa é o segundo bloco de assunto que eu quero abordar aqui. Eu voltei para a loja, mas o meu primeiro e único intuito era pagar minhas dívidas. Consegui. E diga-se de passagem, hoje eu recebi um Pix de R$ 222, que alguém com certeza fez esse Pix errado. Eu vou até entrar aqui na conta de novo para ver se esse dinheiro tá. Ainda tá aqui. Então alguém fez um Pix de R$ 222 errado, que não era para mim, porque eu não vendi nada nesse preço. Eu nem sei quem foi esse cara que mandou. E ele se fudeu porque ele mandou o Pix, que é o meu telefone antigo, que é um telefone da Vivo. Eu nem tenho esse chip mais. Então, nem se eu quisesse devolver esse dinheiro, eu não teria como. Então, de certa forma, né? E no final do ano eu tinha achado R$ 100. Eu percebo que eu tô na fase boa. Eu tô na fase de sorte. Não acredito em sorte ou azar, mas o universo lhe dando sinais positivos. Quando você só perde, é o universo falando alguma coisa para você. E é isso aí. Então, esse era o primeiro e único intuito e meta que eu tinha ao voltar para a loja. Me livrar dessa dívida de R$ 10.000, quase 11. Eu consegui. E hoje tenho 370 e poucos reais positivos. Aí tenho que pagar uns impostos aqui. Basicamente aí eu tenho que comprar um gás lá para casa. Eu tô aqui na loja agora. E basicamente aí eu vou ficar aqui. Mas eu vou ficar no positivo. No mínimo com R$ 50 positivo. Já depois de tudo. Maravilha. Mas como eu tava falando, não adianta a pessoa ter os mesmos pensamentos que geram as mesmas atitudes, eles vão gerar o mesmo resultado, óbvio. É mais do que óbvio. E depois que eu conseguir minimamente pagar essas contas, eu já tava ali sabendo que no final já tinha resolvido. Eu meio que larguei de mão. Então, o estoque tá altamente bagunçado. Eu engordei 16 quilos. A vitrine tá cheia de poeira. Eu passo o dia, hoje mesmo o dia foi o seguinte, eu acordei, eu fui jogar International Superstar Soccer, das 8 horas da manhã até umas 3 horas da tarde, aqui na loja. Só que aí, essa semana, eu tirei pra mim, e cheguei pra mim mesmo e falei, essa é a última semana que eu vou vagabundear. Hoje é quarta-feira, até daqui a 11 minutos. Aí vai ter quinta e sexta e sábado aqui na loja, os 3 dias. Não vendi nada ainda essa semana. Hoje eu só não vendi porque não tinha a numeração de um calçado aqui. Mas vai ter esses últimos dias aí pra eu vagabundear. E no domingo, após eu
me encontrar com R, ou até mesmo antes, ou na segunda. Tem que ser, não, tem que ser no domingo. Tem que ser no domingo porque na segunda-feira já é para iniciar sabendo o que tem que ser feito. Senão aí é uma semana a mais perdida. Então, no tardado domingo. Geralmente a gente se encontra das 8 até as 11h30. Eu levo ela e volto para casa. Chego em casa meia-noite. Dá para fazer essa meia-noite ainda. Dá para fazer. Aí eu durmo, acordo, mas como hoje mesmo. Durmo ali, vai ter 1h30 no máximo de programa. Durmo, acordo umas 6 horas, até umas 7 horas mesmo. E aí no dia seguinte eu já busco acordar mais cedo. No sábado, possivelmente tenha um show em Rui Barbosa. Possivelmente. Na sexta ia ter um show. O cara queria um show aqui pra cidade, mas eu fui ver a mensagem depois, respondi e ele já deve ter acertado com outro cara. Não me falou mais porra nenhuma. E é isso. Então, e no domingo começa a feira de calçados em Salvador, mas eu não vou dessa vez. Dessa vez eu não vou. Esse não é o momento. Minha mãe tava até falando pra... compra pelo menos uns 5 modelos e tu vai pagando depois. Coloca tudo no teu nome e tu vai pagando. Porque ela não tá mandando mais nada novo pra cá. E eu entendo. E mesmo assim, eu já falei, eu consigo fazer girar o que já tem aqui. Eu sinto que eu consigo. Então. E em relação ao peso, hoje já foi uma grande vitória. Porque, primeiro, eu ia fazer o jejum. Ok. E aí já vem na prática o que eu falei de melhorar o pior. Tava setado para fazer o jejum. Mas tinha a possibilidade de flexionar isso aí. Então, resolvi ir lá e comprar, fazer ali a matemática ali do salgadinho. Fui, comi tudo, me senti mal depois. Tipo, letárgico, com preguiça. E aí quando você come besteira, aquilo ali tem uma chance muito grande de querer puxar outras, abrir a porteira, né? O efeito abrir a porteira. Aí em seguida já deu vontade de ir comprar as coisas para fazer um cachorro quente. Aí o mercado que tem aqui fecha 8 horas. Eu simplesmente enganei a minha mente. Assim como ela me engana com procrastinação de coisas boas, não, de coisas... isso mesmo, de coisas boas que eu tenho que fazer, e ela diz, não, depois faz, depois começa. Que nem a arrumação do estoque, que tá desde do dia 24 nessa putaria. Ah não, depois tu arruma. Aí fui viajar, voltei, nada. E hoje de novo, nada. Até agora tá bagunçado. Não, depois tu arruma. Aí eu usei a matemática contra ela. Eu usei isso aí contra ela. Contra o ego. Eu disse, não. É o seguinte. Espera mais um pouco aí. Isso aí era 7h30. 7h36. Espera mais um pouco aí. Eu sei que o mercado iria fechar às 20 horas, no caso. Mas fui lá e pensei o quê? Não, espera mais um pouquinho aí. Vai jogar. Vai fazer alguma coisa. Aí, quando veio novamente aquele impulso negativo de fazer aquela coisa
prazerosa e instantânea, eu olhei e já era 8h16, parece. Então, mesmo que eu quisesse ir no mercado, não teria como. Não teria como. Mas fiquei de boa. Depois veio outro estímulo negativo, que foi em relação à pizza. Entrei 2 vezes no site. E isso é normal, cara. Eu sei que é normal, porque ontem eu tava com 96. Não vai ser um mar de flores esses primeiros dias. Eu sei disso. Por isso que eu tô tranquilo. E por isso que eu considero uma vitória ter terminado o dia de hoje. Faltam 5 minutos. Como foi o que foi feito. E ainda teve antes o estímulo de fazer o arroz com carne. Só que hoje não era o dia de arroz com carne. Nem hoje e nem nos próximos dias ainda não é. O arroz com carne é no máximo aí quando já tiver abaixo de 90. Esses primeiros dias realmente é de limpeza. Tô com 93,4 hoje. 5, seja o que for. Amanhã, assim que eu dormir daqui a pouco, eu vou acordar ali com seus 92, 91 e pouco. É o que se espera. E aí amanhã eu vou fazer jejum. Amanhã é quinta. Na sexta, devo estar ali com seus 91 até 90. E aí eu vou mais uma vez usar a tática do salgadinho. E aí, no sábado, muito possivelmente eu já esteja abaixo de 90. Onde eu vou fazer um novo jejum. E aí, no domingo, possivelmente tá com seus 89, 88, por aí. Eu sei que funciona assim. Eu já me conheço. Eu já conheço essas táticas. Elas já são altamente comprovadas. Após isso, e manter ali uma certa evolução, aí já vai uma segunda nova leva de táticas. Então, eu já me conheço. Não estou dizendo que você deve fazer a mesma coisa em relação a essas comidas, essas dinâmicas aqui. Não. Estou dizendo meu corpo, meus resultados aqui. E é isso, cara. Aí eu fui lá e enganei mais uma vez o ego, falando para ele procrastinar, para deixar para pedir depois. Aí bateu 11 horas, que é a hora que fecha a pizzaria. Depois disso não tem mais escolha. Então, basicamente, essa fase inicial de você retomar ao caminho positivo é muito mais você fechar portas óbvias ao ponto de que a escolha seja inevitavelmente positiva. A partir de 11 horas, não tinha mais a opção pizza. A partir de 8 horas, não tinha mais a opção coisas de mercado. E é o primeiro dia. É o segundo, é o terceiro. E assim que é gerada uma autoconfiança suficientemente capaz de lhe levar a grandes resultados. Pouco a pouco, gera um grande resultado tempo depois. Então, não dá para subestimar isso aí de maneira nenhuma. E o desapego com o resultado. Se amanhã eu levantar e tiver com 93 novamente, tranquilo, cara. Tranquilo. Porque tanto isso que foi visto agora, esse resultado, ele não foi do dia para noite. O positivo também não vai ser do dia para noite. Isso aí vai questão de 30 dias, 60 dias. Tem que ter essa noção. E eu tô em paz, tô realmente em paz.
A minha vontade mesmo, que seria uma meta, é chegar no domingo com 89. Já estaria ali de bom tamanho. Já estaria com a limpeza bem interessante. Mas se der para chegar mais, ou seja, menos do que isso, ótimo também. Excelente. E aí, voltando agora em relação ao trabalho, em relação à vida em si, essa é a última semana que eu vou vagabundear. E eu sei que a vagabundagem, ela atrai mais vagabundagem. E é péssima porque eu não quis o meu ID, o meu eu real, não queria estar o dia todo jogando joguinho. Não. Não queria. E se sentia mal por isso. Mas o ego, ele quer. E aí, entender isso e olhar com uma visão mais holística de todas essas questões, vontades e desejos, e entender como fazer para unir tudo isso, para mais uma vez entrar na rota em que seja inevitável ir para o lado positivo, é saber que durante o dia não existe a possibilidade de fazer outra coisa que não seja coisas relacionadas a uma meta específica. A questão é especificar essa meta e acreditar tanto que você pode chegar nessa meta, tanto que é o que você quer. Por quê? Em relação à loja aqui, eu sempre tive, e ainda tenho um pouco, de um receio muito grande no quesito liberdade. E no quesito também de retorno financeiro mesmo. Porque muitas das vezes eu não consegui ter um dinheiro muito interessante. Porém, outra coisa que eu pensei hoje também, o seu nível financeiro, geralmente 99% das vezes, e aí quem for mais socialista não vai concordar comigo, mas foda-se, seus resultados financeiros, ele está 100% atrelado à sua produtividade e ao que essa produtividade está sendo direcionada. Se essa produtividade está sendo direcionada para uma meta específica e que você acredita que vai alcançar e que você quer realmente que alcance, porque olhando e percebendo um nível mais profundo, eu também já cheguei à conclusão de que exatamente o que eu estou tendo hoje é o que o meu ego quer. Que é o quê? É uma loja ali, que ela vai me dar ali um dinheiro razoável. Razoável não, que é pouco. Mas digamos, R$1.000, R$1.500 por mês. No máximo. Onde eu vou conseguir comer besteira durante o dia. Onde eu posso chegar tarde, chegar 8h40, 8h50. Onde eu posso fechar a hora que eu quiser. Que está estipulado silenciosamente que deveria ser fechado às 18 horas. Aí tem dias que eu fecho às 17, 17h30. Então, tem muitas coisas veladas. Tinha muitas coisas veladas de que era exatamente o que eu queria. Só que na profundidade do meu eu, quer mais coisas. Quer ter um carro. Quer sair da casa da minha tia e liberar aquele lugar. Quer poder comprar coisas. Quer poder fazer viagens. Quer poder ter um corpo bom, bonito, magro e saudável.
quer poder simplesmente saber que é útil para o mundo. Eu sei que eu sou útil para o mundo, mas isso pode ser melhorado e deve ser melhorado. Por quê? Porque pode ser melhorado. Então, esse estilo de vida de chegar, ficar sentado assistindo programas esportivos até meio-dia, aí paralelamente vai jogando um joguinho, aí meio-dia fecha, fica deitado, bate uma, ou aí come uma comida ali do restaurante do lado, 1h40 abre a loja de novo, aí fica ali moscando mais uma vez, vendo coisas de esporte, e aí chega de tardezinha, fica contando as horas para dar 5 horas, fecha 5, 5h30 ou 6 horas, vai no mercado, compra uma coisa para comer, uma besteira, ou então pede uma pizza, bate outra, fica na internet moscando, dá 1 ou 2 horas da manhã, vai dormir. E repete isso eternamente. Isso não é uma vida, cara. Isso não é uma vida. E eu tô deitado aqui no puff da loja. Meia-noite agora. Eu tô vendo, tem vários produtos aqui. Produtos de 100, de 150 reais. Eu vou fazer a auditoria dos produtos que tem aqui. E como eu falei, eu estipulo de um olhar mais generalizado assim, de que tem 50 mil aqui que eu posso fazer. Já colocando a defasagem dos produtos. Isso tem que ser feito, isso vai ser feito pela internet. Pela loja. A loja física não dá para fazer. E nem quero tanto assim. Sinceramente. Mas isso aí vai ficar pro próximo episódio. Onde eu vou colocar essa coisa de uma maneira mais dinâmica e mais propositiva. Até lá, até esse próximo episódio, eu quero levar para esse episódio um plano mesmo, com ações do que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, tanto pessoal, mas principalmente profissional. E aí, até lá, eu vou fazer o levantamento aqui, de organizar o estoque e fazer o levantamento médio de preço de estoque que tem aqui, de valor de estoque, já com a defasagem, e de quanto é que eu posso tirar com isso aí, de quanto que eu posso ter de lucro. Enfim, paizão, é isso. Valeu, falou, é nóis.